Página de abertura. Do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 54. Título: Na cultura da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus 5, 9. Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Calar referências impróprias ou destrutivas. Reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Cultivar o prazer de servir. Semear o amor por toda parte. Entre amigos e inimigos, jamais duvidar da vitória do bem. Buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Emmanuel. E agora, a palestra. Bom, queridos irmãos, espero que todos estejam bem. Vamos dar início a mais um estudo em áudio que vai estar disponível nas redes sociais do Jefa para ser ouvido por qualquer pessoa a qualquer momento, né? O nosso tema de hoje se refere às questões de números 243 a 246 de O Livro dos Espíritos, a primeira entre as 5 obras de Kardec que formam o corpo doutrinário fundamental espírita, né? Trata-se do livro que contém a filosofia espírita e do qual foram extraídos os elementos orientadores para a elaboração das outras 4 obras fundamentais. Nós estamos na parte 2ª do livro, que tem o título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, e mais especificamente no seu capítulo 6, que trata da vida espírita. Estamos passando por questões que abordam temas como percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, portanto, de enorme importância para a compreensão dos fatos e fenômenos provocados ou manifestados pelos espíritos desencarnados, e que diversas vezes nos trazem alguma confusão, né, quando buscamos a origem deles nos padrões por nós conhecidos e vivenciados como espíritos encarnados. Podemos antecipar que neste capítulo, lá no item 257, Kardec vai fazer uma profunda explanação sobre o título Ensaio Teórico da Sensação dos Espíritos, que condensa importantes ensinamentos sobre como os espíritos sentem as coisas, dissipando nossas dúvidas, pois não é difícil verificarmos alguns irmãos que confundem tais sensações com as que nós, as pessoas ou espíritos encarnados, sentimos. Vamos aguardar o estudo do tema para mais adiante, né? Na pergunta anteriormente estudada, a de número 242, Kardec indagou sobre se os espíritos têm conhecimento do passado e se esse conhecimento seria ilimitado. A resposta dos espíritos foi que eles se lembram mesmo daquilo que tinham esquecido quando ainda encarnados, mas não podem saber tudo, a começar pela sua criação. Antes, os espíritos já haviam afirmado que os alcances de todas as suas próprias faculdades e percepções estariam condicionados ao grau de evolução que cada um ostenta.
Kardec então resolve completar o seu raciocínio e faz a pergunta 243 sobre a possibilidade de os espíritos conhecerem o futuro, que é a nossa primeira de hoje, né? 243. E o futuro os espíritos conhecem? Responderam os espíritos: ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Ou seja, assim como no passado, depende da elevação do que o espírito tenha conquistado. Muitas vezes apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Assim, irmãos, há casos em que é permitido, portanto, ao espírito ver o futuro, e isso fica na dependência das suas condições evolutivas. Além disso, há outros casos, como ensinam os espíritos codificadores, que não há permissão para que aquilo que eles conseguem vislumbrar possa ser revelado. Então, pode ser visto em algumas condições, mas nem tudo pode ser revelado, como eles ensinaram. Continuam os espíritos na resposta. Quando o veem, quer dizer, o futuro, né? Parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Então, irmãos, para Deus, passado, presente e futuro são sempre presentes. E os espíritos que podem ver pelo menos alguma parte do futuro, assim expressam suas percepções, ou seja, veem como se estivesse acontecendo diante de si aquilo que ele vê. E continuam os espíritos na resposta. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. E aqui os espíritos acabam, né, a resposta. Integrado em Deus. Quem de nós poderá dizer que o pode estar agora, né? Quanto nos falta ainda para atingirmos uma condição espiritual que nos possibilitará este contato mais direto com a divindade? Não que não estejamos em hipótese alguma em contato com ele, pois sendo onipresente, como o Criador não estaria neste momento e desde sempre permeando toda a sua criação e, por extensão, a nós próprios. Nós é que ainda não conquistamos as virtudes necessárias para vê-lo e compreendê-lo, como o fazem os espíritos puros. O nosso esforço por progresso jamais deve ser negligenciado, sob pena de um momento tão aguardado do nosso contato consciente com Deus permanecer por demais distante no tempo. E Kardec faz uma subpergunta a pergunta 243, né? Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento do futuro? É lógico que aqui eles se referiram aos espíritos puros, né? Completo, respondem os espíritos, não se pode dizer. Por isso que só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Aqui os espíritos impõem uma objeção ao uso do termo completo, como nós vimos, né? Com relação aos conhecimentos que podem ser adquiridos pelos espíritos, reclamando somente para o Criador o uso de termos que reflitam o absoluto. E só Deus é absoluto, infinito e supremo, usando somente algumas ínfimas noções que podemos ter dele e seus atributos, né? Como já vimos no início deste livro. Agora vamos à pergunta 244. Os espíritos veem a Deus? E os espíritos responderam: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Mas a que classe de espíritos, né, eles estavam a se referir ao chamá-los de espíritos superiores? Indagamos nós, né? Nós podemos eliminar essa dúvida olhando as perguntas 562 e 969. Vamos a elas, né? De O Livro dos Espíritos também, né? A 562 é a seguinte: já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada, quer dizer, os espíritos puros, obviamente, se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações?
os espíritos responderam: o que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Então, seria um suplício para esses espíritos, não teria sentido nenhum, né? E tem uma subpergunta A que nos ajuda mais ainda. De que natureza são as suas ocupações? Eles responderam: receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. Então, os espíritos da ordem mais elevada, ou seja, os espíritos puros, recebem diretamente as ordens de Deus e transmitem ao universo inteiro, né? Velam para que elas sejam cumpridas. A 969 diz o seguinte: que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores, né? Seria o contrário do que os espíritos estavam dizendo. Kardec está alegando novamente para efeitos pedagógicos, né? Responderam aos espíritos que é uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e compreendem novamente, né? Mas que, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra. E mais adiante: não criaste, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma inutilidade sem termo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas, dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Então, já que os espíritos inferiores sentem e adivinham a presença de Deus, né, como nós vimos na resposta a 244, né, Kardec resolveu aprofundar a questão, né, na subpergunta A da 244. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele, né? Quer dizer, de Deus, né? Como é que ele sabe isso? Né? Responderam os espíritos: ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe, como por intuição, a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas a essência dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. E aí nós lembramos, né, nós podemos lembrar que Deus escreveu em nossa consciência as suas leis, como nos ensinaram os Espíritos na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, que é a seguinte: onde está escrita a lei de Deus? Aí eles responderam: na consciência. E Deus age por suas leis, óbvio, né? Além disso, segundo as leis divinas, nós, mesmo sendo ainda imperfeitos, temos constantemente ao nosso lado espíritos amigos e o nosso anjo da guarda, a nos recomendarem boas atitudes. E dessa forma, podem eles nos alertarem e nos indicarem o que deve e o que não deve ser feito. Aqui podemos chamar, em última instância, também de uma advertência divina, né? Ainda tem uma subpergunta B a essa pergunta 244. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Quer dizer, a ordem vem direta de Deus ou de outros espíritos. Nós já temos mais ou menos uma ideia do que vai ser respondido. Nós já vimos que os espíritos inferiores, né, apenas sentem e adivinham Deus, né? Os superiores, os espíritos puros, o veem e compreendem, né? Responderam os espíritos: ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. Então, olhando para essa resposta, né,
nós podemos imaginar, portanto, que aqueles espíritos que são dignos de as receber, né, transmitir e se ocupar com a execução das ordens, né? Assim entendido, ao dizer espíritos imediatamente superiores. Os espíritos codificadores estavam se referindo aos espíritos puros, né? Por conclusão, né? O espírito tem, aí, pergunta 245, o espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? Quer dizer, nós vemos de uma forma e os espíritos veem também dessa forma. Kardec colocou o termo ter circunscrita a visão. Eles responderam, não. Ela, a visão no caso, né, reside em todo ele, em todo o espírito. Né? Então, todos os sentidos, meus irmãos, dos espíritos estão em todo o ser. Nós já vimos isso, vamos ver mais ainda adiante. Quando os espíritos estão encarnados, eles têm suas sensações e percepções canalizadas através de órgãos específicos do corpo físico que as recebem e transmitem pelo perispírito ao ser inteligente, ou espírito propriamente dito. Assim, eles veem pelo olho, ouvem pelos ouvidos, sentem os sabores pelas papilas gustativas, etc, etc, etc. Quando livres do corpo físico, essas percepções residem no ser espiritual como um todo, repetindo o que os espíritos ensinaram, né? Pergunta 246. Precisam da luz para ver? Os espíritos, para ver as coisas, precisam de iluminação, como nós, né? Responderam os espíritos, veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. Para comentar essa resposta, vale a pena nós darmos uma olhada na narrativa feita por Kardec em O Céu e o Inferno, sobre o atendimento espiritual de um espírito que se denominou Claire, e que foi colocada no capítulo 4 da parte 2ª, entre os espíritos sofredores. A própria narrativa nos fornecerá um interessante ensinamento sobre uma questão um pouco confusa, que decorre da comparação que estabelecemos inconscientemente com os padrões sensoriais conhecidos e vivenciados por nós na condição de encarnados, como já afirmamos até no início desse áudio. Isso pode ocorrer quando abordamos temas sobre espíritos que sofrem na erraticidade, dizendo-se na escuridão total, e às vezes totalmente sozinhos e isolados também. Então, se os espíritos, para os espíritos não há trevas, salvo em que podem, naqueles casos em que eles podem achar-se por expiação, é a isso que nós vamos falar, e que essa narrativa que Kardec colocou no Céu e o Inferno aborda, né, sobre um espírito sofredor. Né? Vamos então, eu vou ler o que está lá colocado e nós vamos entender porque é muito elucidativo. Primeiro foi feita uma pergunta a São Luís, né? O que devemos entender por trevas em que se acham mergulhadas certas almas sofredoras? Serão as referidas tantas vezes na Escritura? Aí os espíritos responderam, São Luís respondeu, né? Sim, efetivamente, as designadas por Jesus e pelos profetas em referências ao castigo dos maus. Mas isso não passava de alegoria, destinada a ferir os sentidos materializados dos seus contemporâneos, os quais jamais poderiam compreender a punição de maneira espiritual. Certos espíritos estão imersos em trevas, mas deve-se depreender daí uma verdadeira noite da alma, comparável à obscuridade intelectual do idiota. Não é uma loucura da alma, porém uma inconsciência daquele e do que o rodeia, a qual se produz quer na presença, quer na ausência da luz material. É principalmente a punição dos que duvidaram do seu destino, pois que acreditaram em um nada, as aparências desse nada os supliciam, até que a alma, caindo em si,
quebra as malhas de enervamento que a prostrava e envolvia, tal qual o homem oprimido por penoso sonhar luta, em dado momento, com todo o vigor das suas faculdades, contra os terrores que de começo o dominaram. Esta momentânea redução da alma a um nada fictício e consciente, né, de sua existência é sentimento mais cruel do que se pode imaginar, em razão da aparência de repouso que a acomete. É esse repouso forçado, essa nulidade de ser, essa incerteza que lhe fazem o suplício. O aborrecimento que a invade é o mais terrível dos castigos. Visto como coisa alguma, percebe em torno, nem coisas, nem seres. Somente trevas, em verdade, representa isso tudo para ela. E mais adiante, Kardec aponta que, da seguinte forma, ainda sobre este ponto, obtivemos a seguinte explicação, um acréscimo a essa explicação que Kardec obteve depois. É a seguinte: por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Assim sendo, o espírito, de alguma sorte, sendo o seu próprio farol, né, verá proporcionalmente à intensidade da luz que produz, do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. Esta teoria é perfeitamente exata quanto à irradiação de fluidos luminosos pelos espíritos superiores e é confirmada pela observação, conquanto se não possa inferir seja aquela a verdadeira causa, ou pelo menos a única causa do fenômeno, né? Ou seja, o espírito ser superior. Né? Primeiro, porque nem todos os espíritos inferiores estão em trevas. Né? É uma verdade, né? Nós lemos isso nas narrativas. Segundo, porque um mesmo espírito pode achar-se alternadamente na luz e na obscuridade. E terceiro, finalmente, porque a luz também é castigo para os espíritos muito imperfeitos. Né? A miúde, nós conseguimos encontrar na literatura espírita, né, narrativas dessa ordem, de espíritos que se chocam com a claridade. Né? Se a obscuridade em que jazem certos espíritos, continua Kardec, fosse inerente à sua personalidade, essa obscuridade seria permanente e geral para todos os maus espíritos, o que, aliás, não acontece, como nós já até dissemos. Né? Continua Kardec, às vezes os perversos mais requintados veem perfeitamente, ao passo que outros, que assim não podem ser qualificados, ou seja, não são perversos mais requintados, né, jazem temporariamente em trevas profundas. Assim, tudo indica que, independente da luz que lhes é própria, os espíritos recebem uma luz exterior que lhes falta, segundo as circunstâncias, donde força é concluir que a obscuridade depende de uma causa ou de uma vontade estranha, constituindo punição especial da soberana justiça para casos determinados. Né? Ou seja, é uma situação pela qual o espírito passa em decorrência das suas atitudes, das suas necessidades, né? Das consequências dos seus malfeitos, e há uma ação externa que lhe impede, né, de ver ou de não ver nada, né, como foi dito por Kardec, de estar nas trevas em última instância, o que não decorre de não haver, né, a luz espiritual, essa a qual Kardec se referiu, e São Luís também, né?
que é produzida pelo próprio espírito, que não precisa da luz externa, da luz exterior, da luz do sol, da luz elétrica, como nós outros, né, os espíritos encarnados, precisamos. Era isso, irmãos, que nós tínhamos a estudar, que nós sigamos em paz. Um abraço em todos, muita paz.